Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. E neste episódio aqui a gente vai estudar uma empresa norte-americana de capital aberto, varejista do setor de cosméticos. Sim, do setor de cosméticos. É um setor que vem sofrendo uma transformação muito interessante, uma grande consolidação lá no mercado norte-americano e que, de certa maneira, a gente vê coisas muito similares acontecendo aqui no Brasil. A Ulta é uma das maiores empresas, aí, com mais de 1.200 lojas lá nos Estados Unidos, presentes em todos os estados dos Estados Unidos, que vem fazendo um trabalho muito interessante. Como a gente aqui da BlueSoft vem atendendo cada vez mais empresas do setor de cosméticos, eu achei que seria uma oportunidade muito interessante para a gente aprender um pouco mais juntos aqui nesse vídeo sobre esse segmento, estudando um pouco aqui do case da Ulta. Então, fica aqui com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa. Muito bem, então, fazendo aqui os disclaimers, né, que eu sempre tenho que fazer, pessoal, esse vídeo não necessariamente vai representar a opinião institucional da BlueSoft, tudo que eu disser aqui pode ser apenas um ponto de vista meu, e eu não sou analista de valores imobiliários, então quer dizer que nada do que a gente disser aqui vai representar uma recomendação nem de compra, nem de venda, e nem de investimentos em ações, tá bom? Em ativos, ok? Então agora podemos começar aqui a nossa análise. Muito bem, então agora vamos começar aqui a nossa análise sobre a Ulta Beauty. Vamos lá, essa aqui é uma apresentação de 2018 para os investidores, mas não se preocupa, a gente já vai olhar os números mais recentes. Aqui nesta apresentação aqui, a gente vai conseguir ver um pouco sobre o negócio, um pouco sobre as motivações deles e algumas tendências bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Aqui, olha só que interessante, né? A gente percebe que este mercado de cosméticos é um mercado que realmente vem crescendo com muita força. Isso começou há muitos anos atrás, quando a Sephora, ou Sephora, depende de qual língua você está usando aí, mas que é um dos grandes varejistas que veio da França para os Estados Unidos e abriu a sua primeira loja lá, que começou a crescer bastante, vendendo produtos mais premium de maquiagem, de cosméticos, permitindo que os clientes experimentassem, que os clientes também pudessem ter uma espécie de serviço em que pudessem ser maquiadas na loja e conhecer melhor esses produtos e como utilizar nas suas casas depois. E dentro dessa transformação de mercado, a Ulta Beauty viu uma grande oportunidade de oferecer uma experiência semelhante, só que para o mercado mais popular, o mercado de massa. Então, ela começou a abrir lojas mais no subúrbio para atender esse mercado. Hoje, essa distinção de cosmético de luxo, cosmético de loja, está um pouquinho mais confusa. As coisas se misturaram um pouco, mas foi assim que tudo começou. E olha só, quando a gente olha aqui para 2013, eles já estavam aqui com 2 bilhões em vendas, né? Chegando já agora em 2017, em quase 6 bilhões. E a gente vai ver daqui a pouco como é que isso fica. Mas o interessante aqui, pessoal, é a gente observar como vem crescendo com força desde 2013 esse mercado de cosméticos lá nos Estados Unidos. E, de certa maneira, a gente vem percebendo que isso está acontecendo também aqui no Brasil. Um movimento de transformação desse setor e um varejo especializado em cosméticos que vem ganhando cada vez mais espaço, força e a preferência do consumidor. Se você vai aos shopping centers, você já começa a ver praticamente todo shopping center com uma loja varejista especialista em cosméticos. E aqui a gente não está falando das grandes indústrias de cosméticos que têm seu varejo no shopping center. Porque sim, a gente já faz tempo que vê lojas como Boticário, mais recentemente lojas da Natura e outros cosméticos, né, outros grandes players aí de cosméticos que têm uma integração vertical, porque eles produzem, distribuem e têm inclusive suas próprias lojas de varejo, onde só vendem os produtos de suas marcas. Aqui na Ulta Beauty, na própria Sephora e em outros varejistas que a gente vai ver fora do Brasil, a gente tem uma série de marcas diferentes, de indústrias diferentes, sendo vendidas nestas lojas. E aqui no Brasil, é exatamente esse fenômeno que a gente está vendo acontecer com uma aceleração bastante importante nos últimos anos. Então, olha só que interessante, a gente está falando de 2018, como é que é a estratégia aqui da Ulta Beauty para se diferenciar
de todos os seus competidores, inclusive esses também que têm integração vertical no mercado norte-americano. Primeira coisa é a questão desse sortimento, justamente por eles poderem trabalhar com uma diversidade grande de fornecedores e marcas, eles conseguem trazer e oferecer para o consumidor uma variedade incrível de produtos que as lojas com integração vertical, as lojas que são de fábrica, não vão conseguir oferecer. Eles têm um programa de fidelidade bastante interessante, inclusive com opção de cartão de crédito Mastercard. A gente vai ver um pouquinho à frente também. E o mais interessante é que eu fiquei impressionado com o volume de vendas identificadas, passando dos 90%, justamente por conta deste programa de fidelidade que tem um nível de adesão dos clientes realmente impressionante, difícil de ver em outros mercados de outros segmentos de varejo. E, finalmente, a gente tem a questão da experiência, né? E aqui na experiência tem uma questão muito interessante que eu acredito que seja peculiar desse setor de cosméticos, que é a experimentação ou até mesmo o serviço, né? Então, dentro de muitas lojas, você tem a possibilidade também de utilizar serviços, às vezes até gratuitos, né? Tanto de maquiagem como também de cabelo. Então, é como se fosse um pequeno salão de beleza dentro das próprias lojas ali, que oferecem uma série de serviços para esses clientes. Aqui a gente tem algumas das marcas, né? Tem outras marcas até mais conhecidas do que essa. A gente vai ver depois no material mais moderno algumas outras marcas, mas já dá para ver que tem uma diversidade bastante interessante aqui, né? A gente também consegue ver o crescimento desse programa de fidelidade, que já atinge quase 30 milhões de clientes ativos, né? Então, realmente, aqui eles falam, né, um World Class Loyalty Program, quer dizer, é um programa de fidelidade que tem as características dos melhores programas de fidelidade do mundo, é uma grande referência esse programa de fidelidade, né? Aqui um pouco desse modelo que a gente estava falando, então a gente vê aqui ó, a maquiadora aplicando aqui a maquiagem na moça, então dentro da loja, num shopping center, ou então numa área de lojas de varejo, num pequeno shopping aberto ali nos Estados Unidos, como tem muitas das lojas da Ulta, né? Então a gente vê que eles estão fazendo investimento desde 2018 bastante grande em treinamento dos seus colaboradores, tentando reinventar justamente essa oferta de serviços, né? Essa mistura de loja com salão de beleza, mas não é diferente do salão de beleza que tem ali alguns produtos. A gente tem aqui uma variedade bastante intensa de produtos. Tem um mix grande, né? 5, 8 mil itens diferentes sendo vendidos dentro dessa loja. Então, não imaginem que é um pequeno salão de beleza com alguns produtos, né? É um varejo de cosméticos que também tem um salão de beleza funcionando ali dentro da loja. Então, a gente tem também uma preocupação grande com melhorar a eficiência, né? Investimentos sendo feitos e principalmente já com essa questão do e-commerce e da experiência do shopper, né? Então, aqui já havia uma estratégia de omnicanalidade, então a preocupação de atender em muitos canais de forma integrada, permitindo que os clientes comprassem em qualquer lugar, seja na loja física ou na internet, que pudessem ter uma boa integração desses canais, no sentido de poder comprar online e buscar na loja, comprar online e devolver na loja, ir à loja, não encontra o produto, solicita o produto para o vendedor e recebe depois em casa. Então, todas essas modalidades, né, que inclui uma boa integração de canais e já com uma preocupação grande também de ter os seus sistemas, né, especialmente aqui o OMS, o sistema de pedidos já muito organizado. Então, isso é uma das coisas que a Bluesoft tem tecnologia para ajudar os varejistas e que tem sido muito interessante também a evolução que a gente vem vendo aqui dos nossos clientes no Brasil nesse sentido. A gente vê aqui que já era uma preocupação em 2018 da Ulta, né? Inclusive com essa questão de comprar online e buscar na loja. Aqui a gente também consegue ver essa questão de engajamento dos colaboradores, né? E a diferença que faz o atendimento nesse segmento, justamente para poder apresentar os produtos, explicar sobre as vantagens de produto, que produto combina com outro produto, que vai bem junto, né? Então, tem todas essas características do setor de cosméticos que fazem com que a figura do vendedor ali na loja
seja essencial para que a companhia tenha sucesso, e a UTA, nesse caso, está mostrando aqui que está bem acima do benchmark, que é 73%, ela já com 79%. Então, comentando um pouquinho sobre a estratégia deles, eu achei esse material incrível, eu fiz questão de falar um pouquinho com vocês sobre isso tudo aqui, né? Então, eles estão falando aqui de 4 grandes pilares que eram muito importantes para eles, né? Desde essa época. Então, primeiro, pessoal, essa questão da mudança de comportamento do consumidor. E é engraçado, porque às vezes a gente fala da mudança de comportamento do consumidor e parece uma coisa muito abstrata, parece uma coisa que você, varejista, não tem que se preocupar tanto. Mas olha, não é abstrato, é extremamente concreto. É só você começar a observar os jovens, os seus filhos, como eles vêm se comportando de maneira diferente em uma série de outras coisas, né? A gente nem precisa falar, por exemplo, nos supermercados, o aumento que teve de compras online por conta da pandemia, a mudança de hábito, quer dizer, esses consumidores que antes não compravam online agora vão continuar comprando. E você, varejista do outro lado, se adaptando para poder prestar um bom serviço para o seu consumidor online. Quando você estava acostumado a receber o seu cliente lá na loja, você oferecia uma série de coisas legais para ele. Um estacionamento amplo, uma boa ambientação da loja, o mix que ele procurava, o preço que interessa para aquele cliente. Então, você estava ali preocupado com tudo isso, o melhor serviço possível no açougue, na padaria. Então, uma série de coisas. Agora, quando a gente está falando do serviço online, as coisas mudam um pouco porque o cliente começa a perceber os seus diferenciais de outra maneira, pela experiência que ele tem online na hora de comprar, pela facilidade dos meios de pagamento que você está oferecendo lá para ele online também, pela qualidade dos produtos que ele recebe em casa, especialmente aqueles que são selecionados pelos seus colaboradores, se você de fato entrega num tempo que ele considera adequado, né? Como é que é o relacionamento dele com os seus colaboradores que estão fazendo a entrega. Então, tem uma série de aspectos que antes você não se preocupava e agora começa a fazer parte dessa jornada do consumidor. Então, de fato, são coisas bastante concretas, né? Se a gente muda de indústria, para dar outro exemplo, vamos falar da questão de carro. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava maluco para poder ter o meu carro e poder dirigir. Eu mal podia esperar. E hoje eu vejo muitos jovens, inclusive, que trabalham com a gente aqui na Bluesoft e completam seus 18 anos e não estão nem um pouquinho preocupados em tirar as suas habilitações para poder dirigir, porque eles andam de Uber para todo lado e não querem nem pensar em gastar dinheiro para ter um carro. Aliás, muitas vezes eles moram em apartamentos que estão próximos do trabalho, que estão bem localizados na cidade, e eles usam transporte público, usam metrô e não estão tão preocupados assim com a falta do carro, às vezes nem tem garagem nesses seus apartamentos, né? Então a gente começa a ver realmente, a gente muda a nossa relação com o varejo como consumidor, e aí a gente como varejista do outro lado da mesa, a gente tem que entender como é que a gente continua relevante e prestando um bom serviço para o nosso consumidor. E é isso aqui que eles estão falando para a gente, né? Olha só, o consumidor está mudando, a gente tem uma geração nova chegando, a gente tem a geração dos millennials, né? Que agora já é a maioria dos nossos clientes. A gente tem cada vez mais uma questão multicultural, e aqui falando do mercado norte-americano, tem uma questão muito forte de imigração, que faz com que realmente exista uma questão multicultural bastante forte, e aí para você conseguir atender muito bem toda essa diversidade cultural, o seu mix tem que estar preparado, né? Para que todo mundo possa comprar ali. A gente tem também uma questão aqui cultural, né, na questão de gênero, então, desde o sentido, por exemplo, de que o público masculino vem consumindo mais cosméticos agora do que no passado. Então, se você for olhar, por exemplo, quem tem barba, né, produtos de cuidado para barba, tem uma série de produtos diferentes e tudo mais, que são vendidos e são utilizados, e aí, quer dizer, a gente tem que preparar também, né? Aquela história de que a loja de cosméticos era só para mulheres, e agora também tem os homens que gostam de consumir esses produtos e que visitam as lojas. Então, isso também muda um pouquinho a maneira que a loja tem que ser convidativa para o público feminino, que com certeza ainda é o maior público consumidor desse tipo de varejo, mas que agora também passa a vender produtos masculinos, então tem que ser uma loja que os homens se sintam bem de entrar e fazer suas compras ali, né?
E daí a gente tem, então, os padrões de consumo. Você está consumindo porque você quer mais conveniência, você quer comprar para agora, está perto da sua casa, é fácil de usar o produto, você não tem que se preocupar muito em ter muitas informações para conseguir descobrir como utilizar da forma correta. Você precisa e espera um relacionamento também com varejo mais personalizado, então só quer receber ofertas que sejam relevantes para você, que seja feita uma curadoria, né? Então, poxa, se você é um cara que tem barba, você vai querer receber esses produtos de barba, mas se você não usa barba, você talvez não vai querer receber isso, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante e eles já estavam preocupados nessa época com isso. E o foco na experiência, a experiência nas redes sociais, a experiência de engajamento do cliente, a experiência na loja, isso também aqui é bastante importante. Daí a gente vê como é que eles estão olhando para as tecnologias, né? Então, tecnologias e os avanços tecnológicos, tecnologias disruptivas. Então, olha que interessante, né? Estão falando aqui para a gente de inteligência artificial, estão falando aqui para a gente de realidade aumentada. Então, isso aqui nas lojas de cosméticos, você já deve ter visto algum vídeo. Quem já foi à NRF, é muito comum a gente ver lá as apresentações que chamam muita atenção. Quer dizer, as mulheres entram ali na frente daquela tela, daquela câmera e conseguem simular como que elas ficariam com cada cor de batom ou cada tipo de maquiagem sem precisar, de fato, aplicar esses cosméticos. Então, é uma forma muito interessante também de você interagir, engajar o seu consumidor na loja, né? Compra por voz, conectividade. Então, aqui a gente tem todos esses tipos de tecnologia que já estão sendo explorados para, de repente, ser utilizados nas lojas para melhorar a experiência do cliente. E, finalmente, as mudanças, né, aqui das indústrias, né, a mudança na indústria de cosméticos como um todo. Então, falando sobre a questão, justamente, dos modelos de integração vertical, mas também da questão de se você ser nativo digital. Então, que muitas vezes você vai ter ali a indústria que antes vendia somente através de distribuidor e varejo, que agora consegue fazer o modelo de direct to consumer. Então, a indústria, a marca vendendo direto para o consumidor e concorrendo com você. Isso passa a se tornar um desafio interessante também. A outra coisa são os marketplaces digitais. Então, muito mais empresas vendendo em canais como a Amazon, né, ou como serviços parecidos com os que a gente tem aqui, né, como Rappi, por exemplo, vendendo produtos nesses marketplaces, Mercado Livre e outros, né? Lá nos Estados Unidos existem outros que têm um pouco mais de força do que esses que nós temos aqui no Brasil. Essa própria questão também de você fabricar sob demanda, né, de você ter uma manufatura mais just in time, a economia de compartilhamento e a consolidação que continua bastante forte, né? Então também é esse movimento que a gente tem aqui no Brasil. Era pouco comum você ter redes de varejo de cosméticos há poucos anos atrás. A gente tinha poucas e agora a gente vem aumentando essas redes por causa desse movimento de consolidação aqui no Brasil também. Então, às vezes você tinha ali em cada cidade uma rede que era de uma família, de um dono único, e agora você está começando a ter cada vez mais bandeiras, marcas que estão abrindo mais de uma loja, 10, 20, 30, 40 lojas. A gente vê que no mercado norte-americano, né, são milhares de lojas, então a gente tem ainda uma consolidação que já aconteceu e que está muito mais forte. Quando a gente olha para os canais de aquisição possíveis para cosméticos, olha que coisa interessante. O cliente pode adquirir cosmético nas lojas, aqui a gente está chamando de Specialty Beauty, justamente as lojas varejistas de cosméticos multimarcas, como é o caso da Ulta. Mas você podia comprar, às vezes, os mesmos produtos em lojas de variedades, em lojas, por exemplo, warehouse clubs, como, por exemplo, seria o Sam's Club, né? A gente poderia comprar, por exemplo, na internet, poderia comprar em salão de beleza, em supermercado, em farmácia, em mass merchandisers, seriam atacados ou atacarejos, em loja de departamento. Então, olha a quantidade diferente de canais de varejo que oferecem esses mesmos produtos. Mas o que é interessante, né? Nesse período que a gente está analisando, de 2015 para 2017, já houve um aumento relevante aqui, olha só que legal, de 5%, né? Então, de 10% passou a 15%,
a força do canal Specialty Beauty lá no mercado norte-americano, né? Então, essa é uma tendência que também tende a ser seguida aqui no Brasil. Muito bem. E o que a gente pode aprender, então, sobre o consumidor, né, nesse período? A gente tem aqui dois grandes tipos de consumidores que eles colocam. Você tem o consumidor que é o entusiasta de beleza, aquelas pessoas que gostam dos produtos, e você tem os não entusiastas. São aquelas pessoas que precisam usar os cosméticos, os produtos, né, mas que não são tão entusiastas assim. E aqui a gente vê, né, justamente essa divisão, né, dos shoppers. Então, mais ou menos 57% dos shoppers são considerados entusiastas, né, dos clientes aqui da Ulta, só que 77% das vendas são para esses entusiastas, né? Então, os entusiastas, eles acabam gastando muito mais, eles compram uma gama de produtos muito maior, né? Aqui a gente vê também, né, em termos de hábitos de compra, a gente tem aquelas pessoas que preferem fazer elas mesmas, né, lidar elas mesmas com a questão da beleza, especialmente aqui, acho que a gente pode considerar que está se tratando do mercado de maquiagem, né? Então, quem faz maquiagem em casa e aquelas pessoas que vão ao salão de beleza, por exemplo, para se cuidar lá, ou até mesmo, por exemplo, aplicar tintura no cabelo, quem aplica em casa e quem vai até o salão. Então, você tem esses dois tipos de cliente que você tem que conseguir atender bem. E aí você tem também aquelas pessoas que vão buscar gastar o mínimo possível, né? Então, que vão buscar produtos econômicos, e aquelas pessoas que estão preocupadas em comprar os melhores produtos de mais qualidade, e daí você consegue ter uma margem um pouquinho mais ampla. E para cada mercado desses, né, para cada perfil desse, você tem aqui os canais em que você pode investir justamente para conseguir se comunicar bem com esses consumidores. Então, desde reviews de produtos nos sites, você fazer as demonstrações nas lojas, você dá, por exemplo, samplers, né? Aqui fugiu a palavra em português, as amostras grátis, né? Por exemplo, para as pessoas nas lojas. E aqui também você pode estar utilizando todos esses materiais de marketing, redes sociais, né? Os famosos influencers nesse mercado de cosméticos é um negócio realmente incrível, né? Essas youtubers que usam os produtos, que mostram e tudo mais, elas acabam gerando uma quantidade de vendas também muito forte. Então, é muito comum tanto as marcas quanto os varejistas fazerem parcerias com esses influencers que postam coisas nas redes sociais para promover os produtos. Bom, legal, né, pessoal? Então, acho que até aqui a gente gastou bastante tempo falando um pouquinho sobre o negócio e tudo mais. Eu quero mostrar para vocês agora algumas outras informações bem relevantes sobre a Ulta, para que vocês possam também conhecer alguns dos números, os resultados, quantidade de lojas e tudo mais. Então, aqui, esse material que eu estou mostrando para vocês agora, ele já é aqui o Annual Report de 2019. Ele é o mais recente que foi lançado pela companhia, pelo menos até esse momento aqui que eu estou gravando para vocês em abril de 2021, tá? Assim que sair o mais novo, a gente faz um videozinho de update também para atualizar vocês as novidades. Mas então a gente consegue ver que continuou crescendo numa tendência forte no ano de 2019, também continuou abrindo lojas, né? Já está presente em todos os estados norte-americanos, aqui, todos os estados estadunidenses, né? Então, já está presente aqui, tem uma presença incrível, com alguns estados com 115 lojas, 159 lojas na Califórnia. Então, uma presença bastante significativa. Em termos de distribuição para os investidores, também vem numa crescente, né? A gente percebe aqui, ó, a gente consegue ver que houve um aumento também interessante aqui nas vendas totais, né? A gente consegue ver que houve um aumento também significativo aqui no resultado da companhia, no lucro bruto, e a gente já vai ver esses números com mais detalhe, inclusive com os percentuais de margem, que eu sei que vocês sempre gostam de ver e sempre comentam aqui para a gente destacar. Mas então, aqui a gente consegue ver que ela continua não só abrindo lojas, mas fechando algumas também, né? Sempre aqui, ó, 6, 7 lojas. Pela quantidade de lojas que a companhia tem, fechar 6 lojas não é nada, né? Também continuam se preocupando em mudar para ambientes melhores as suas lojas, né? Então, mudar de localização, remodelar as lojas e também reformar as lojas. Então, são coisas que vêm acontecendo.
Como a gente falou antes, a preocupação com Omnichannel continua, né? Então, com todas essas capacidades, como, por exemplo, comprar online e buscar na loja, então eles continuam fazendo esse trabalho. Existe também uma modalidade chamada curbside, né? Que é bastante comum nos Estados Unidos, que é você comprar e buscar na loja sem descer do carro, né? Então, você só estaciona o carro numa vaga especial e alguém vai e leva seus produtos até você. Algumas informações interessantes também, pessoal. São 25 mil produtos, tá? Que uma loja da Ulta Beauty vai fornecer. Eu tinha falado recentemente, né, de 5 a 8 mil produtos, mas então aqui, ó, esclarecendo, 25 mil produtos é muito mais do que eu tinha falado antes, tá? Então, realmente é bastante. E 500 marcas, tá? 500 marcas presentes na loja. Então, para vocês terem uma ideia do range de produtos que você vai encontrar lá numa loja da Ulta, que a gente vai ver não é uma loja tão grande assim em termos de metro quadrado, a gente já vai ver essa informação mais à frente. Quando a gente fala de categorias aqui e do percentual que essas categorias representam nas vendas, a gente está falando basicamente de 50% de cosméticos, daí 22%, especialmente aqui em cuidados com a pele, banho e perfumes. Daí depois a gente vai ter os produtos para o cabelo, 19%, serviços, 5%, e outros produtos, outras categorias, 4% aqui da venda, né? Então, realmente, aqui a vasta maioria está em cosméticos. Eles têm também aqui uma preocupação bastante grande para que eles consigam sempre manter os produtos disponíveis nas lojas. Eu achei aqui interessante também, né? Eles estão falando um pouquinho sobre como é que eles fazem para poder reabastecer as lojas e evitar rupturas. Imagina com um volume tão grande de itens como eles vendem, com espaço pequeno nas lojas, então eles têm que fazer reabastecimentos ali com uma frequência bastante alta, né? E eles até destacam aqui no documento também, quando falam de logística, da importância que é eles poderem utilizar o sistema de pick-to-light, né? Que é um sistema de separação por unidades nos warehouses, nos depósitos deles. Então, não dá para mandar uma caixa de cada produto para as lojas, como a gente faz, por exemplo, nos supermercados. Muitas vezes a gente manda caixas ou até manda pallets fechados do CD para as lojas. Aqui não dá, porque não tem espaço nas lojas de depósito. Então, você tem que mandar produto, muitas vezes, em picadeira, como a gente costuma falar, né? Em unidade de 3 em 3, de 2 em 2, às vezes até uma única unidade para fazer reposição na loja. O programa de fidelidade deles continua sendo muito importante, né? 95%, como eu tinha comentado brevemente antes, das vendas líquidas são geradas por clientes do programa de fidelidade, então são vendas identificadas, significa que você consegue usar o CRM justamente para poder melhorar o relacionamento com esse cliente, entender os hábitos de consumo dele também. Vem fazendo um trabalho interessante de advertisement, de marketing na social media, então nos canais como Facebook, Instagram e outros, né, que são relevantes, e também em canais de streaming que permite anúncios, né? Nos Estados Unidos, além do Netflix, do Disney Plus, tem alguns serviços de streaming que tem anúncios, que o cliente paga um pouquinho menos pelo serviço, mas entre um episódio e outro ali da série, ou até no meio da série, aparece uma propaganda similar ao que a gente vê na televisão, ou similar a esses que a gente vê no YouTube, quando não tem o plano pago, né? Antes de ver o vídeo, vem ali um videozinho curto de propaganda. Então, aqui eles estão falando um pouquinho da estrutura de como que eles garantem essa questão toda das lojas e da gestão das lojas, né? Então, com toda essa quantidade de lojas, eles têm um nível hierárquico que eu achei bastante grande aqui, ó, vou comentar com vocês. Então, primeiro eles vão ter um General Manager por loja que cuida de tudo da loja. Então, esse gerente geral da loja, vamos dizer assim, ele cuida do salão, ele cuida do estoque, ele cuida da apresentação dos produtos na loja, do merchandising, ele cuida do dinheiro, da tesouraria, ele cuida da agenda dos serviços, ele cuida da contratação e ele cuida também de todo tipo de serviço que é feito para os clientes nas lojas, tá? Então aí, as pessoas das lojas, né, os gestores das lojas, eles recebem alguns bônus
de acordo também com a performance, né, e com as métricas dos indicadores. Então, eles pagam bônus se as lojas performam da maneira que é esperado ou acima do que é esperado. Cada gerente geral reporta para um gerente do distrito, né? Esse gerente do distrito, ele então reporta para o vice-presidente regional de operações. O vice-presidente regional de operações reporta para o vice-presidente de operações da companhia como um todo, que reporta daí para o chefe geral de operações, seria o CSOO, que finalmente vai reportar para o CEO da companhia, né? Então tem todos esses níveis aí de reporting, de gestão lá na companhia. As lojas geralmente ficam abertas 7 dias por semana, 11 horas por dia e 7 horas nos domingos, tá? Então aqui também eles estão comentando um pouquinho sobre a importância dos serviços que são prestados nos salões, e eles têm cerca aqui de 9.700 profissionais que atendem nesses salões, né? Esse report ainda não saiu, mas eu acredito que nos mais novos a gente vai ver já o efeito do coronavírus. Deve ter sido devastador aqui no business deles, né? Porque esse é o tipo de serviço que infelizmente ficou fechado por muito tempo aqui nessas épocas de lockdown e tudo mais. Aqui a gente consegue ver também que eles têm uma preocupação bastante grande com o treinamento dos colaboradores, então eles estão contando um pouquinho disso para a gente. E agora eles têm 4 centros de distribuição, né, que eles operam. A gente vai ver um pouquinho mais desses centros, mas justamente para poder atender esses 25 mil itens e fazer a reposição de forma unitária, como a gente comentou ali rapidamente um pouquinho antes, né? Tem uma preocupação bastante grande com tecnologia. Então, sistema para garantir o supply chain, sistema para ajudar no merchandising, sistema para ajudar também na frente de caixa, sistema de e-commerce, sistemas de marketing, finança, contabilidade e RH. Você sabe que muitas dessas coisas a Bluesoft pode ajudar você, varejista, aqui no Brasil, com software de ponta, então não deixa de entrar em contato com a gente para que a gente possa te ajudar a ter aí tecnologia de ponta, assim como a UltaBuild está dizendo para a gente que tem aqui. Eles também têm uma preocupação grande com propriedade intelectual, tem alguns produtos de marca própria, então essas marcas são registradas em vários países, inclusive no Canadá, México e alguns países aqui da América Latina, além de Europa e Ásia, praticamente no mundo todo. Hoje eles têm cerca de 18 mil colaboradores, né? E também tem mais 26 mil que trabalham part-time, né? Então que não trabalham de forma integral. Isso é muito comum também no varejo norte-americano. Eles têm aqui como sazonalidade principalmente as festas de final de ano e também Dia das Mães e Dia dos Namorados, são as épocas que têm maiores picos de venda de cosméticos aqui nas lojas da ULT. Em termos de propriedades, as lojas deles estão de forma predominante em locais que têm bastante fluxo de pessoas, tá? E elas têm mais ou menos 10 mil pés quadrados, que vai dar mais ou menos 935 metros quadrados por loja, tá bom? Por uma loja de cosméticos, é uma loja com tamanho bom, um tamanho interessante. A gente está acostumado, às vezes, com o supermercado, né? Falar de 4, 5 mil metros quadrados, mas se a gente pensar que é só espaço para cosméticos, é bastante espaço, são lojas grandes. E a gente tem também aqui, né, cerca de 95 metros que ficam dedicados, né, para o salão, então ali mais ou menos 10% do espaço, tá? 950 pés, que vai dar aí cerca de 90 metros quadrados, alguma coisa próxima disso, né, pessoal? Geralmente eles fazem contratos, então, de 10 anos, tá? Com opções para estender, né, com 2 ou 3 opções de estender por mais 5 anos, se eles quiserem, né? Então, quer dizer o seguinte, o contrato é de 10 anos, quando vence o contrato, se eu quiser estender por mais 5 anos, você que é o landlord, né, que é o proprietário, tem que estender nas mesmas condições desse contrato. Então, isso já fica combinado, né? Quer dizer, aqui quase 25 anos, na melhor das hipóteses, de opção de dar continuidade no aluguel. Tá?
Em termos de centro de distribuição, como a gente falou, eles têm 4, mas só que eles têm esses outros 2 que eles estão chamando aqui de Fast Fulfillment Centers. Olha só que interessante. Os Fast Fulfillment Centers, né? A diferença de um Fulfillment Center para um CD, o centro de distribuição é quando abastece as lojas, tá? São CDs normais, e o Fast Fulfillment Center são depósitos específicos para enviar diretamente para o consumidor. Por isso que eles são um pouquinho menores aqui, né? Então, a gente vê aqui 671 mil pés quadrados, que vai dar aqui aproximadamente 62 mil metros quadrados, pessoal. Então, são CDs grandes, né? Esses 2 aqui, ó. O primeiro da Pensilvânia é mais ou menos metade do tamanho. E quando a gente fala aqui do Fast Fulfillment Center, a gente está falando de mais ou menos 20 mil metros quadrados, né? Nada mal também, são grandes centros de distribuição aqui que eles têm. Bom, então aqui uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês, a gente está vendo que em 2020 o resultado foi de mais ou menos 7,3 bi de venda com um lucro bruto de 2,6, e a gente vai ver mais adiante aqui, de uma maneira bem interessante, o que compõe o custo da venda, né? Então, eles estão dizendo aqui sim, olha, eu estou considerando como um custo de venda o custo das mercadorias vendidas, inclusive os acordos comerciais e etc. Estou considerando os custos de distribuição, estou considerando custos de frete, estou considerando os custos de aluguel das lojas, depreciação e etc. Estou considerando também os custos de serviço lá do salão e estou considerando também o custo de perdas, tá? O que a gente está considerando como custo de gerais e administrativos? Estamos considerando aqui folha de pagamento dos funcionários da central, estamos considerando também custos de marketing, estamos considerando aqui os custos de escritório em geral, estamos considerando custo de compensação dos executivos com base em ações, estamos considerando os custos de depreciação e os custos jurídicos, financeiros, custos de tecnologia e qualquer outro tipo de custo a nível corporativo. E aí a gente consegue, então, analisar aqui que todos esses custos, né, em cima das vendas representam 63% e os custos administrativos representam 23%. Quando a gente considera aqui o lucro bruto, a gente só tira os custos das vendas, então a gente vai ter aqui uma margem bruta de 36,2%, que sim, é uma margem bem interessante aqui, uma margem mais alta, né, do que a gente está acostumado a ver no varejo alimentar, por exemplo, que chega aqui num lucro, né, final, numa margem de lucro líquido de quase 10%. 9,5%, né, foi 9,8% aqui em 2019, então realmente a gente percebe que esse é um setor que tem margens mais altas, né, do que o varejo alimentar que a gente está acostumado a analisar aqui juntos. Bom, pessoal, é isso. Eu também notei aqui, né, que não é uma companhia, só para a gente finalizar aqui essa questão contábil, que está alavancada. Então, se a gente for olhar juntos aqui também os demonstrativos de patrimônio, né, a gente vai perceber aqui, ó, que ela tem aqui no ativo circulante cerca de 2 bi de dólar, e a gente percebe aqui que está com um passivo total de 2,9 aqui, de 3 bi de dólar, só que ela tem de ativos aqui 4,8 bi, né? Então está super tranquilo, uma companhia que parece ter uma posição bastante interessante, uma companhia que gera caixa, uma companhia que tem um lucro líquido incrível, que vem crescendo, que vem abrindo loja, que vem ganhando espaço, que tem uma estratégia super interessante, que parece que está olhando para tudo muito bem, em termos de futuro também, não só querendo aproveitar essa onda de crescimento no presente. Gostei bastante aqui de conhecer a Ulta. Eu fiz esse vídeo justamente pensando nos nossos clientes que trabalham no setor de cosméticos. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais, de explorar, de aprender um pouco aqui junto comigo, na verdade, sobre essa companhia. Eu gostei bastante, foi bem interessante, foi bem legal. Muito bem, então espero que você tenha gostado tanto quanto eu de conhecer um pouquinho mais aqui sobre o case da Ulta Beauty. E se você ainda não é cliente
WSoft, não perde tempo. Eu tenho certeza que a nossa tecnologia pode ajudar você no seu desafio de transformação digital. A gente pode te ajudar aqui a evoluir em muitas dessas coisas que a gente viu aqui no case da Ulta e que eles já estão evoluindo e fazendo. Então, entre em contato com o nosso time comercial, a gente vai estar pronto para te fazer uma apresentação completa da nossa tecnologia sem compromisso. E não esquece também de deixar seu like aqui nesse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar, que podem gostar aqui dessa nossa análise. Muito obrigado e até o próximo episódio.